Salve, salve galera, beleza? Demorou aí, mas hoje eu vou falar aí sobre os pontos positivos e negativos do Chevette. Na minha opinião, já tive dois carros, mesmo modelo, só muda motor. E vou passar a minha opinião do que eu gosto e do que eu não gosto. Porque às vezes é ponto positivo e negativo, o pessoal pensa geral. Não, é a minha opinião. Que muitas vezes o pessoal vai concordar e não. Que às vezes o que é bom pra vocês não é bom pra mim. Às vezes o que é bom pra mim não é bom pra vocês. Então, hoje eu vou falar a minha opinião, tipo, meus pontos positivos e negativos do Chevette. Vamos nessa, segue o vídeo. Em si, esse carro, primeiramente pra mim, o que mais fez gostar é o fato de ser tração traseira. Isso aí é inquestionável. Segundo ponto é a aparência. Eu gosto muito desse estilo dele. Teve, lógico, desde a geração do Tubarão, o Bicudo, esse aqui que é o Monzinha. Mas principalmente esse que é o Monzinha é um carro que não é tão antigo, mas as linhas deles assim são clássicas, são únicas. Tipo, não é uma coisa que nem hoje em dia, é padronizada. São coisas assim que linhas que só tinha nesse carro. Lógico, tem o Monza que é um pouco parecido, mas tem vinco, então é outro papo. Não é que nem hoje em dia parece que é tudo igual, não tem personalidade, não tem estilo próprio o carro. É uma coisa padronizada, eu acho que para facilitar na hora da montagem, na linha de produção, né? Também eu acho desses carros é o conforto. Quem já andou em Monza, Caravan, Opala, Chevette, sabe como é? São carros muito macios de dirigir. A direção é leve, que nem aqui o caso. Mesmo o caso 17, eu acho que esse carro é mais leve que muitos, até direção hidráulica. Lógico, o Aro 13 não tem nem comparação com o Aro 17. O Aro 13 é muito mais leve. Mas, cara, o Aro 17 ele continua leve. Mas lógico, depois eu vou fazer um vídeo explicando como que é a impressão de andar com um carro Aro 17. Mas é um carro muito confortável de andar. Ele é um carro fácil de mexer. Se você tiver ferramenta, tiver uma noção de trabalhar, é um carro que você põe a mão na massa para fazer muita coisa. Por exemplo, freio, alguma coisa em outra suspensão. Mas no caso da suspensão você tem que ter encolhedor de mola. Uma troca de correia dentada, uma regulagem de válvula, mexer no carburador, trocar lâmpadas, montar farol. É coisa que se você tiver uma noção, você mexe no carro inteiro. Não tem necessidade de ficar indo em eletricista, indo em mecânico. Só você ter ferramenta, a cara e a coragem. Ponto que eu também tenho que mencionar, é um carro que, queira ou não dá tanta manutenção. E além do mais, o custo-benefício para você manter ele não é tão caro. Então é um carro, se você for cuidadoso, você consegue manter ele em dia fácil, porque peça de suspensão, da mecânica dele, não são peças assim tão difíceis de achar. E você acha um preço bem acessível, não é caro. Então, como eu falei, a mão de obra, muita coisa você pode fazer. Não desmontar um motor, não desmontar um câmbio, mas parte de freio, em geral, é coisas que, se você tiver uma noção, você faz. Não é uma coisa de 7 cabeças para mexer. Os pontos negativos, né? Queira ou não, tudo tem. Por mais que a gente goste, tem os pontos negativos. Primeiro ponto, que todo mundo tem Chevette, é clássico falar isso, é infiltração de água, velho. Chevette é um carro que infiltra muita água. Do porta-mala, muitas vezes daqui infiltra, entra água por aqui, dessa parte e dessa porra aqui, velho. Porque sinceramente, mano, eu sou muito mais Chevette antigo que tem vidro inteiriço. Isso aqui pra mim só serve pra entrar água, velho. Pode ver, todo Chevette que for, pode ser borracha nova. Os dois que eu tive foi a mesma coisa. Chove, escorre água aqui. Então é um negócio que enche o saco. E quando você pega uma chuva mais pesada, eu não sei se vocês passam com isso. Eu passo, mano. Toda vez que você vai frear alguma coisa, velho, cai água no seu pé. Puta, já teve muito rolê, mano, que embaçou por esse quesito. Às vezes você tá lá todo arrumado, uma calça jeans na social. Você molha a calça, molha o tênis, cai água. Eu não sei de onde vem essa porra dessa água, que eu já olhei em tudo, já vedei, já fiz a porra toda, não adianta.
E porta-mala, velho, você pode colocar a borracha que for, ele entra água. Se você pegar uma chuva muito pesada, ele entra água. Chevette em si é um motor bom, mas alguns em Chevette 1.6, somente a álcool se queixam em consumo, que nem um álcool que eu tive, meu problema com ele foi consumo. Mas tem pessoas que não se incomodam e pessoas que não. Aquele lá que era do meu pai, com ele tá fazendo aí, ele falou pra mim que uns 8, na média de 8 por litro. Esse Chevette aqui faz comigo na média de 10, 10,5. Se eu andar de boa, faz até uns 11. Bem reguladinho, que nem eu sempre tô revisando, sempre tô regulando. Mas é um carrinho, tô falando no caso do 1.6 agora, é um carro que é ruinzinho de arrancada. O meu então nem se fala que é 1.0, né? Mas assim, é um carro que eu acho que ele desenvolve depois da terceira. Por fato de ser tração traseira, ele ser meio parrudão, meio pesado, eu acho que ele é um pouco ruim de saída por causa disso. Outra coisa também, que muito Chevette acho que faz, esse aqui nem tanto, mas o DL que eu tive fazia. É o marcador de combustível, cara. É aquele marcador que eu sempre anoto. Quando eu vou abastecer, eu anoto a quilometragem, tudo certinho, para ter um rendimento do carro, né? Mas é um marcador que eu não posso contar muito. Agora eu já troquei painel, já troquei boia, mas antigamente ele parava na rua e tava marcando a reserva. Então você achava, tipo, tinha gasolina ainda, mas não tinha mais nada. Então, IDL, meu, eu não sei se o de vocês tem. O ponteiro ficar balançando assim, cara. Fica tipo no meio tanque para um quarto, meio tanque para um quarto. Aí quando tá tipo de um quarto para reserva, você já sabe que tem que abastecer, fala, tem que correr no posto. Também tem uma coisa que acaba com os dias de um cheveteiro. A frente dele é baixa, mesmo ó, estando na 17, é baixa. Esse acabamentinho aqui, ó, às vezes tem aquele acabamento que é inteiriço do Monza, estilo do Monza. Cara, para quebrar isso é muito fácil, porque a frente dele é muito baixa. Então qualquer lugar que você for manobrar que você não conheça, que às vezes tem um declínio ou a calçada é meio alta, se você não prestar atenção, você enrosca, cara. E aqui também, quem tem uma ponteira, velho, acontece muito isso. Eu até desisti de desentortar, ó. Às vezes você vai pegar na calçada também alguma coisa, vai passar numa vala, pega a ponteira. Não tem jeito. Isso, ó. Essa aí aconteceu recente. Isso que o carro tá andando na 17, tá alto pra caralho. Então imagina um carro baixo, o tanto que o cara sofre. Outra coisa que eu acho chata desse carro também, que direto você tem que dar uma atenção, é parte de carburador. Que eu falei, no caso do meu é um Solex simples, né? É um carburador simples de mexer, mas direto você tem que ir, dar uma limpada no injetor, trocar um filtro de combustível, porque junta também que nosso combustível não tem muita qualidade. E outra, esses tanques, no caso do meu eu nunca tirei, o certo seria, eles vão acumulando sujeira do tempo, né? Então o que acontece? Se você às vezes anda um pouco abaixo de um quarto, eu sempre evito andar abaixo de um quarto, eu sempre deixar acima de meio tanque. Mas muitas vezes você não tem tempo, ou na correria do dia a dia, ele fica lá um pouco abaixo de um quarto, ou fica um pouquinho na reserva. Que nem eu tenho que fazer isso, eu vou ver se faço um videozinho depois, mas quando tiver tempo, agora não tá dando. Tipo, você vai retomar a marcha, somente quando você vai retomar, e dá aquela cortada, tipo, você vai... E principalmente, é mais em retomada. Primeira, segunda, passando as marchas normal, não tem problema. É mais em retomada. O carro dá aquelas cabeçadinhas, sabe? Não sei explicar se é falta de combustível, mas geralmente o que eu faço? Eu tiro o injetor, dou uma limpada, troco o filtro de combustível, aí fica beleza. Ponto negativo também, que eu já fiz mexer nesse carro, são os pontos de ferrugem que ele tem. Chevette, Opala, Monza, não sei porque nunca tive nenhum. São pontos, que agora tá sujo para mostrar. Mas é um carro que acumula muita água aqui. Então vira e mexe, eu já tive que mexer aqui já no paralama já. Você tem que soldar, que começa a enferrujar nessa parte aqui. Aqui da outra vez tem um vídeo, vou deixar na descrição aí, que é dicas para quem deseja adquirir um Chevette, que eu mostro mais pontos de ferrugem. Mas é um carro assim, que você sempre tem que ter uma atenção, que nem o porta-mala, por fato de entrar água, sempre tá vendo se não tem água parada nele, que aí começa a brotar ferrugem. Aqui,
Se o carro tem massa, costuma brotar muito ferrugem. Essa parte aqui, ó, se vocês não tem uma atenção também. No caso aqui, quando eu mexi aqui, eu mandei o cara chapear tudo. Mas, vira e mexe, eu não sei o que acontece, é um mal de Chevette. A caixa de roda também, essas pontas costumam enferrujar. Então, mesmo você tendo um carro mandando fazer o certo, não colocando massa, vira e mexe tem esse probleminha. Você vê, faz uma bolinha ali. Então, se você tem condição, você já pega e já faz. Porque é um negocinho que eu falo, um negocinho desse tamanho fica desse, se você não der uma atenção adequada. E outra, pensa num carrinho que você sofre na chuva, hein? Que embaça esse vidro, embaça aquele ali, você não vê retrovisor, embaça o traseiro, e ainda o bocó lacrou tudo no filme, né? Bonitão. Mas queria pra você ter noção, isso filme que eu tenho aqui é o G5 e na frente é o G35. À noite, cara, pra ver o vidro traseiro, esquece, mano. Eu não vejo. Os únicos que eu me baseio é esse. Aqui eu coloquei mais claro. Já dá pra ver aqui, ó. Aqui é G5 e aqui é G20. Aí na frente é G35. Mas quando chove isso aqui embaça, cara, não tem Cristo, não tem ouro biônico que vê que tá lá na frente. É isso aí em tese. Os pontos positivos e negativos que eu acho do carro. É um carro muito bom, mas tem seus defeitos. Na parte que eu falei, de acumular água. É aquele carro que você não tem muito arranque. É um carro meio pesadão de sair. Mas depois de terceira, e se você souber cambiar ele, você anda bem. Porque muito cara critica, fala bosta do carro, mas não entende como o carro funciona. Não sabe nem dirigir o carro direito. Então não adianta criticar. Todos os carros têm seu ponto positivo e negativo. Todos. Desde um carro lá de 1960 à atualidade. Todo carro tem seu ponto positivo e negativo. Basta você colocar na balança e ver se tem mais pontos positivos e negativos, né? Que se for um carro que você não gosta, não adianta você ter. Por mais que tenha os defeitinhos, não me incomodo. É um carro muito bom e supre muito minhas necessidades. Mas tá aí, galera. Espero que gostem. Depois eu vou fazer um videozinho explicando como que é andar com essas 17, porque foi uma experiência nova pra mim. Porque até então, os carros que eu tive foi aro 13, original, e eu nunca andei com um carro 17 nem sequer no carona. Então eu vou fazer um videozinho explicando, que tem muita pessoa que quer colocar uma roda maior no carro e não sabe como que é. Foi o meu caso. Então eu vou passar um vídeo explicativo, falando bonitinho, os perfis certos de pneu, né, para esse tipo de carro, e se vale a pena ou não. Então fiquem no aguardo, galera. Então curtem, compartilha, ajuda aí na divulgação, é nóis.